Olá, bem-vindos ao Evangelho no Lar, bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que você desse um like em nossos vídeos e compartilhasse o nosso canal, que é uma maneira de nos ajudar a divulgar esse trabalho. Como eu me referi no Evangelho anterior, esse assunto é um assunto bastante importante, tem tudo a ver com aquilo que nós estamos passando hoje, e eu estou dando sequência então ao capítulo 5, item 4, causa das atuais aflições. Antes de continuarmos, vamos colocando um copinho com água para que a equipe espiritual possa fluidificá-la ao longo do nosso Evangelho. As dificuldades da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida, quer dizer, em vidas passadas. Remontando à fonte dos males da terra, reconhece-se que são muitos que têm a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos de interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração? Que conflitos e disputas lamentáveis poderiam ser evitadas com mais moderação e menos melindre. Quantas doenças e defeitos são simplesmente o efeito dos desregramentos e dos excessos de toda a ordem. Quantos pais infelizes com filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, que secam e ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Então, os filhos, quando vêm para o nosso colo, nós recebemos de Deus a chancela de tutores. E o tutor, não vamos confundir o papel de tutor com o papel de coleguinha. Então, os pais recebem de Deus a autorização para criá-los, para serem homens e mulheres de bem, íntegros, corretos. Por isso o filho vem pequeno, que ele esquece tudo o que aconteceu em outras encarnações, como se fosse um livro em branco, para que o pai e a mãe, com amor, reescrevam juntos essa nova trajetória. Que todos os que têm o coração ferido pelas dificuldades e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem e verão se na maioria das vezes não poderiam dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a nós mesmos? O homem é, assim, num grande número de casos,
o autor de seus próprios problemas. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, quer dizer, acusar a Deus, a falta de oportunidade, a sua má estrela, enquanto que, na verdade, a sua má estrela é a sua própria imprudência. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das dificuldades da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. Quer dizer, a lei dos homens, ela, se você roubar, será preso. Se você matar, será preso, não é? Não é isso que a gente sabe das leis do homem? O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou. Mas a lei não alcança, nem pode alcançar todas as falhas. Mas a lei não alcança, nem pode alcançar todas as falhas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízo à sociedade e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis ou mais ou menos desagradáveis. Então a gente sabe que não cai o orvalho de uma folhinha que o pai não saiba. Então, todas as faltas, das graves às mais leves, terão que ter uma compensação, plano espiritual, e Deus está vendo tudo. Não há uma única falta, seja em que graduação for, que o plano espiritual e Deus não estejam vendo. Da onde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes são, então, uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo de se consertar, de melhorar. E confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Então, Deus sabe que nós, na nossa imperfeição, se não temos um freio que nos mostre isso que você está fazendo é ruim, não continua por aí, que você não vai se dar bem, você vai se dar muito mal. E lá dentro, no nosso íntimo, nós já sabemos disso. Muitas vezes, quando fazemos algo errado, lá dentro da nossa cabeça, nós sabemos que nós já passamos por algumas situações que nos dão o started para não continua, porque isso vai ser ruim para você. Mas a experiência chega algumas vezes um pouco tarde, e quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças e o mal é irremediável, então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse do que sei hoje, quantas faltas teria evitado? Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente diferente. Mas já não há mais tempo.
Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi meu dia, ele também diz: perdi a minha vida. Mas, assim como para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada, em que pode recuperar o tempo perdido para ele, também brilhará o sol de uma nova vida após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Quer dizer, nós não lembramos das nossas encarnações passadas, porém existe uma experiência adquirida que fica arquivada no nosso subconsciente. É como se nós tivéssemos um arquivo digital acessível apenas ao nosso subconsciente. Por isso, detectamos se algo que fazemos, nós já sabemos se é bom ou se é mal. Se continuamos, é uma escolha. Mas provavelmente aquela experiência, se ela não foi boa no passado, nós já temos dentro de nós um feedback. Esse feedback está guardado lá dentro dos nossos arquivos do nosso subconsciente. Por isso, o melhor a se fazer é não tomar nenhuma decisão precipitada de cabeça quente e procurar fazer as escolhas da melhor maneira possível, com calma, com o coração serenado, porque quando estamos no auge do sentimento, muitas vezes tomamos atitudes das quais vamos nos arrepender mais tarde. Ficamos então com mais essa questão para a nossa meditação, para a nossa avaliação. Eu agradeço muito que você tenha nos acompanhado até agora. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Vamos pedindo à equipe espiritual que fluidifique então a nossa aguinha. Vamos agradecendo a eles pela presença amorosa. E eu aguardo você amanhã no mesmo horário, se Deus quiser, e Ele com certeza há de querer.